A porta errada. O que é que se conta aconteceu há muitos anos, quando o vovô ainda era menino. É uma história da maior importância, pois explica como começaram as idas e vindas entre o nosso mundo e a Terra de Nárnia. Naqueles tempos, Sherlock Holmes ainda vivia em Londres, e as escolas eram ainda piores do que as de hoje. Mas os doces e salgadinhos eram muito melhores e mais baratos. Só não conto para não dar água na boca de ninguém. Naquela época, vivia em Londres uma garota que se chamava Polly. Morava numa daquelas casas que ficam coladas umas nas outras, formando uma enorme fileira. Uma bela manhã, ela estava no quintal, quando surgiu por cima do muro vizinho o rosto de um garoto. Polly ficou muito espantada, pois até então não haviam crianças naquela casa, apenas os irmãos André e Letícia, Catherley, dois solteirões que moravam juntos. Por isso mesmo, arregalou os olhos, muito curiosa. O rosto do menino estava todo encardido. Não poderia estar mais encardido, mesmo que ele tivesse esfregado as mãos na terra, depois chorado muito e então enxugado as lágrimas com as mãos sujas. Aliás, era mais ou menos isso que havia acontecido. Oi, disse Polly. Oi, respondeu o menino. Qual o seu nome? Polly. E o seu? Diggory. Puxa, que nome sem graça, disse ela. Acho Polly muito mais sem graça. Não é não. É sim. Bom, pelo menos eu lavo o rosto, disse Polly. É o que você deveria fazer, principalmente depois... E parou, ia dizer, principalmente depois de ter chorado por aí. Mas achou que isso não seria muito delicado. Está bem, chorei mesmo, disse Diggory bem alto. Sentia-se tão infeliz que nem se incomodava que soubessem que andara chorando. Você também choraria se tivesse vivido a vida inteira no campo e tido um pônei e o rio no fundo do quintal, e de repente viesse morar nessa droga de buraco. Londres não é buraco, reclamou Polly indignada. Mas o menino estava tão aborrecido que nem prestou atenção, continuando a falar. E se seu pai estivesse na Índia e você tivesse que viver com uma tia e o tio louco, quem ia gostar? É porque eles têm de tomar conta da sua mãe, e se sua mãe estivesse doente e fosse morrer. Aí o rosto de Diggory ficou esquisito, como se estivesse fazendo força para não chorar. Polly falou com doçura. Desculpe, eu não sabia de nada. E como não tinha mais o que dizer, ou querer animar o garoto, perguntou. Seu tio é mesmo doido? Ou é doido, ou então há um mistério nisso. Ele tem um estúdio no último andar, e tia Leta nunca me deixa ir lá. Isso não me cheira bem. Tem mais. Sempre que ele quer me falar alguma coisa na hora do jantar, ela não deixa, dizendo, não aborreça o menino, André. Ou então, Diggory não está nada interessado nisso. Ou, Diggory, acho melhor você ir brincar no quintal. Mas que tipo de coisa ele tenta te dizer? Perguntou a menina. Não tenho a menor ideia. Ela nunca deixa ele continuar. Tem outra coisa. Ontem à noite, eu estava passando perto da escada do sótão, indo para a cama, quando ouvi um grito. Quem sabe ele não tem uma mulher louca que ele esconde lá dentro? Sugeriu a menina. Já pensei nisso. Quem sabe ele faz dinheiro falso? Também poderia ter sido um pirata, e agora escondido dos antigos companheiros. Sensacional! Exclamou Polly. Jamais poderia imaginar que a sua casa fosse tão interessante. Você diz isso porque nunca dormiu lá. Não é nada agradável. Acordar no meio da noite, ouvindo as passadas do tio André no corredor, indo na direção do seu quarto. E os olhos dele são de dar medo. Foi assim que Polly e Diggory se conheceram. Era no início das férias de verão, como nenhum deles iria viajar para a praia, passaram a encontrar-se quase todos os dias. As aventuras começaram, principalmente por um motivo. Eram daqueles verões muito úmidos e quentes, de modo que, em vez de brincar ao ar livre, eles preferiam fazer incursões dentro de casa. É impressionante quantas explorações a gente pode fazer em um casarão. Com um toco de vela na mão. Algum tempo atrás, Polly havia descoberto que uma portinha no sótão da sua casa dava para uma caixa d'água em um lugar escuro. O lugar escuro parecia um túnel comprido, com as paredes de tijolo de um lado
e um telhado inclinado do outro. Não tinha assoalho no túnel. Era preciso andar de viga em viga, pois entre elas havia somente massa, na qual não se podia pisar, sob o risco de cair do teto, no aposento de baixo. Polly utilizava um pedacinho do túnel perto da caixa, com uma caverna de contrabandista. Levara para lá tábuas de caixotes e assentos de cadeira, quebradas, coisas que ia espalhando entre as vigas. Podia fazer uma espécie de assoalho. Também guardava ali uma caixa contendo vários tesouros, uma história que andava escrevendo e maçãs. Era ali também que costumavam beber tranquilamente de sua garrafa de soda. As garrafas vazias ajudavam a fazer o ambiente. Diggory gostou muito da caverna. Ela não lhe mostrou a história, mas estava mais interessado em prosseguir nas explorações. Olha aqui, disse ele. Até onde vai esse túnel? Ele para onde termina sua casa? Não, continua. Só não sei até onde. Quer dizer, então, que poderíamos andar por cima de todas as casas do quarteirão? Poderíamos não. Podemos. Hein? Podemos até entrar numa outra casa. Ah, é? E acabar na cadeia como ladrão? Não conte comigo. Não seja tão espertinho. Eu só estava pensando na casa depois da sua. Que tem a casa depois da minha? Está vazia. Papai disse que está vazia desde que mudamos para cá. Vamos dar uma olhada, disse Diggory. Estava bem mais entusiasmado do que demonstrava. Naturalmente, pôs-se a imaginar por que a casa estava vazia há tanto tempo. Polly se perguntava a mesma coisa. Mas nenhum deles disse a palavra mal-assombrado. E ambos sentiram que agora seria uma fraqueza não ir adiante e descobrir o mistério. Que tal se a gente fosse agora mesmo? Indagou Diggory. Está bem, respondeu Polly. Não precisa ir se não quiser. Se você topa, eu também topo. Como a gente vai saber que está em cima da casa vizinha? Resolveram descer e contar quantos passos havia em toda a extensão da casa e depois contar os passos entre uma viga e outra, para saber quantas vigas existiam sobre a casa. Então, multiplicaram esse número por 2. O resultado obtido corresponderia ao fim da casa de Diggory. Dali para frente, só poderiam estar no sótão da casa vazia. Mas não acho que ela esteja mesmo vazia, disse Diggory. Como assim? Acho que alguém mora lá escondido, saindo e entrando tarde da noite com uma lanterna abafada. Acho que vamos descobrir um bando de assassinos e ganhar uma recompensa. É besteira acreditar que uma casa fique vazia esse tempo todo, a não ser que exista algum mistério. Papai acha que é por causa do mau estado do encanamento, observou Polly. Encanamento. Gente grande tem mania de dar explicações sem graça, disse Diggory. Agora que conversavam, à luz do dia não parecia muito provável que a casa estivesse mal assombrada. Não estavam muito seguros sobre as medições, os cálculos no papel, mas, de qualquer maneira, não havia tempo a perder. Não podemos fazer o menor barulho, disse Polly quando subiam e se encontraram perto da caixa d'água.